Bom dia, hoje é 3 de dezembro. Faça um cabeçalho com caneta. Coloque a data de hoje, o nome da escola, o número 338 na forma cardinal, ordinal e romana. Então é só completar 338, tricentésimo, trigésimo, oitavo. E para fazer o número 8 em romano é a letra V e 3 Is. Capriche na letra, deixa copiado com caneta e responda a lápis. Responda o que significa cada símbolo. Então, esse símbolo é de graus Celsius, L de litro, quilômetro, quilograma, porcentagem e metros cúbicos. Então, escrevam a resposta a lápis. Volume. Para medir o espaço de cada aquário, vamos utilizar cubinhos de 1 centímetro de aresta como unidade de medida. Observe as medidas dos aquários que o Zeca e a Laís estão olhando e ajude-os no desafio. Então, vocês lembram o que é aresta? Aresta é esse espaço aqui. É o contorno da figura. Então, o aquário A. 15 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de comprimento. Aquário B. 10 centímetros de altura, 15 de largura e 15 centímetros de comprimento. Como calcula isso? É só pegar A vezes L vezes o C. Quantos cubinhos foram necessários para preencher o aquário A? Multiplica 15 por 10 e o resultado multiplica por 10, que vocês vão chegar no total de cubinhos. Quantos cubinhos foram necessários para preencher o aquário B? Mesma coisa. A vezes L vezes C. Multiplica 10 por 15 e o resultado vezes 15. Qual desses aquários Laís poderá comprar? Quando medimos o espaço de um objeto, que um objeto ocupa, estamos calculando seu volume. Para isso, é preciso considerar as medidas da altura, da largura e do comprimento. Assim, para calcular o volume do aquário A, multiplicamos 15 vezes 10 vezes 10, que vai ser igual a 1.500 cubinhos. Para calcular o volume do aquário B, multiplicamos 10 vezes 15 vezes 15, que é igual a 2.250 cubinhos. A unidade de medida que utilizamos para indicar o volume neste caso é o centímetro cúbico, representado por cm. Então, nós temos o cubo aí e cada lado dele mede 1 centímetro. Dessa maneira, indicamos para o aquário A 1.500 centímetros cúbicos e para o aquário B 2.250 centímetros cúbicos. Utilizando o cubo como unidade de medida, indique o volume de cada sólido. Então, nesse exercício aqui, o que vocês vão ter que fazer? Só contar os cubos e colocar o resultado. Número 2. Veja o cubo que Cíntia montou com os cubinhos do material dourado e responda. Então, vocês podem olhar o cubo que ela montou, a quantidade que ela usou. Ela usou 1, 2, 3, 4, 5.
A altura também tem 5. Comprimento também tem 5. Quantos cubinhos ela usou em cada camada? Camada é só isso aqui. Então, quantos ela usou? Ou pode olhar só essa parte aqui também. Isso é uma camada. Quantos cubinhos ela usou para montar esse cubo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês têm uma fileira com 5. Cada espaço desse tem 25. Ou seja, é só multiplicar 5 vezes 5 vezes 5. Vocês vão chegar na quantidade que ela usou para montar os cubinhos. Qual o volume do cubo que a Cíntia montou? Mesma coisa. Altura vezes lado vezes comprimento. 5 vezes 5 vezes 5. Então, vocês vão colocar a quantidade aqui e acrescentar os centímetros cúbicos. Aqui na B está perguntando quantos cubinhos ela usou para montar o cubo. Então, nas duas respostas aqui, vocês só vão escrever cubinhos. Já nessa resposta, precisa ter o centímetro cúbico. Se não tiver isso aqui escrito, o exercício está errado. Patrícia tem uma caixa de plástico que quer guardar alguns cubos de 2 centímetros de aresta. 2 centímetros de aresta. Observe as medidas da caixa e calcule a quantidade de cubos que ela poderá guardar. Então, tem 10 de altura, 20 de largura e 6 de comprimento. Então, A vezes L vezes C. Então, é só multiplicar. Vocês vão chegar na quantidade de cubos. Depois é só multiplicar novamente, que vocês vão chegar nos centímetros cúbicos, que vai ser a resposta da letra B. Para fazer a resposta da letra A, vocês vão ter que pegar esse resultado aqui, porque está falando que são cubos de 2 centímetros de aresta. Então, se são 2 centímetros de aresta, ou vocês dividem toda essa parte por 2, 10 dividido por 2, 20 dividido por 2, 6 dividido por 2, que vai dar esse resultado aqui, 5, 10 e 3, e multiplica isso aqui para chegar na primeira resposta, ou pega o resultado que deu aqui e divide por 8. Vai dar o mesmo resultado. Fazendo essas contas aqui, vocês já vão chegar no resultado da letra B. Número 4. Observe as medidas desse tijolo. Então, tem 5 de altura, 10 de largura e 20 de comprimento. Está perguntando o volume. Então, é só fazer a multiplicação e chegar no resultado. Não esqueçam de pôr centímetros cúbicos. Se não tiver isso aqui, o exercício está errado. Qual é o volume de água necessário para encher um aquário com 40 centímetros de altura, 50 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura? Então, é A vezes L vezes C. É só multiplicar. 40 vezes 30, pega o resultado e multiplica por 50.
vocês vão chegar no volume de água necessário. Não esqueçam da unidade de medida, centímetros cúbicos. Outra coisa, esse número 3 é em cima da letra M, não é do lado, é desse jeito aqui mesmo. Você sabia? A unidade de medida padrão para indicação do volume é o metro cúbico, representado pelo símbolo m elevado a 3. O metro cúbico é a medida correspondente ao espaço ocupado por um cubo com 1 metro de aresta. Por isso que chama metro cúbico. De acordo com o tamanho do objeto, cujo volume queremos calcular, podemos utilizar seus múltiplos e submúltiplos. Observe. Então, nós temos os múltiplos, a unidade fundamental e os submúltiplos. À esquerda, o número é multiplicado e à direita, o número é dividido. Então, 1 metro cúbico ele vai corresponder a esses valores, se estiver para a esquerda, se estiver para a direita e se estiver para a esquerda. Depende da unidade de medida que está sendo pedido. Então, se eu tiver metro e precisar transformar em centímetros cúbicos, eu vou dividir por essa quantidade. Escreva quais volumes você mediria usando centímetros cúbicos e quais volumes você mediria com metro cúbico. Para centímetro cúbico, nós podemos medir lata de refrigerante, copo, garrafa, coisas pequenas. Para o metro cúbico, nós podemos usar para medir caixa d'água, piscina, areia e por aí por diante. Vocês podem estar pesquisando. Continuando. Utilizando o cubo como unidade de medida, desenhe figuras com os volumes indicados. Então, a primeira está indicando 12 cubos. Então, vocês podem desenhar usando régua. Para ficar mais fácil, pode estar usando 1 centímetro, a medida da régua, e podem ser desenhos assim. Isso aqui é sugestão de desenho. Com 7 cubos, a mesma coisa. É para fazer tudo isso aqui? Não. Vocês podem escolher uma forma ou alguma outra forma que vocês quiserem, desde que tenha essa quantidade. E 64 cubos. Então, tem com 12, tem com 7, tem com 64. Número 2. Estime quantos paralelepípedos cabem em uma caixa. Então, aqui é como se vocês fossem desenhar o resto que está faltando. Por isso que eu já coloquei aqui 4 vezes 5 vezes 1. Façam uma multiplicação e coloquem o resultado. 3 vezes 3 vezes 2. Mesma coisa. Multipliquem os dois primeiros números, o resultado multiplica pelo outro. Multiplica os dois primeiros, resultado pelo outro. Multiplica os dois primeiros e o resultado pelo outro. Multiplique os dois primeiros e o resultado pelo outro. O senhor Antônio construiu uma piscina com 2 metros de largura, 3 de comprimento, sabendo que ela possui 1,5 metro de profundidade. Qual é o volume de água necessário para encher essa piscina? Então, a fórmula é altura vezes largura vezes comprimento. Aqui no caso, profundidade, mesma coisa. Então, é só fazer a multiplicação e acrescentar metros cúbicos. Número 4.
A Kemi tem 30 cubos com 3 centímetros de aresta. Ela quer guardar todos eles em uma caixa com 9 centímetros de altura, 12 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura. Será possível guardá-los nessa caixa? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer: multiplique os valores para saber quanto tem a caixa. Cada cubo ele tem esse tamanho, 3 centímetros de aresta. Então, vocês vão multiplicar e o resultado multiplica de novo. Vocês vão chegar no tamanho do cubo. A pergunta era: ela quer guardar nessa caixa. É possível guardar? O que vocês têm que fazer? Pegar o resultado que der aqui e o resultado que der aqui e dividir. Se o resultado da divisão for 30 cubos, então é possível guardar. Se o resultado não for esse, então não será possível guardar. Número 5. Uma piscina possui 2 metros de largura e 3 de profundidade. Sabendo que seu volume é de 12 metros cúbicos, calcule seu comprimento. Então, para calcular o volume, eu faço altura vezes largura vezes comprimento. Só que qual que é o probleminha? Eu já tenho volume. O que eu não tenho é o comprimento. Então, eu tenho 3 metros de profundidade e 2 metros de largura. E eu já tenho volume. Eu não sei o comprimento. Então, eu multiplico esses dois, mas ainda vou ficar sem saber qual que é o comprimento. Depois, o que eu faço? Sabendo o resultado desse aqui, eu vou pegar esse resultado e vou dividir pelo volume. Quando eu dividir pelo volume, eu vou chegar no comprimento. Número 6. O sobrado onde Jorge mora tem 20 metros de altura, 15 de comprimento e 10 de largura. 10 metros de largura. Qual que é o volume do prédio? Então, ele tem 20 de altura, 10 de largura e 15 de comprimento. Multiplica o 20 pelo 10, o resultado multiplica por 15 e vocês vão chegar no volume do prédio. Se é volume, aqui é metro cúbico, não é centímetro. Então, não tem o C. Então, é só metros cúbicos. Jonas irá participar de uma rifa. Observe a cartela com os números para serem sorteados. Então, a cartela inteira vai de 1 até o 100. Quantos números existem no espaço amostral da rifa? Quantos números tem? Qual é a possibilidade do número 39 ser sorteado? Então, qual a possibilidade desse número aqui ser sorteado? Quais números são igualmente prováveis de serem sorteados? Então, quais números aqui podem ser sorteados, se é uma rifa? Jonas comprou os números
14,88. Qual que é a probabilidade do Jonas ser sorteado? Então, ele comprou 14,88. Quais são as chances dele? Letra E. Quantos números de rifa uma pessoa teria que comprar para a probabilidade de ganhar ser igual à que está sendo pedida? Então, 5 centésimos. Quantos números ele vai ter que comprar para ter essa possibilidade? 65 centésimos. Quantos números vai ter que comprar? Lembram como ler essa fração? Meio ou metade? Quantos números ele tem que comprar? 1/4. Aqui, lembrando que essa metade é metade do total da rifa. E 1/4, mesma coisa. Quantos números seriam? Número 8. Alguns alunos do quinto ano resolveram entrar no sorteio para participar de uma peça de teatro da escola. Será sorteado somente um aluno do quinto ano. Vejam os papéis com os nomes dos inscritos para o sorteio. Então, nós temos o Éder, temos o Rubens, a Laís, a Kemi e a Laís. Os alunos que se inscreveram possuem a mesma chance de ser sorteado para participar dessa peça teatral? Todos eles têm a mesma chance? Então, prestem bem atenção nos nomes. E depois respondam por quê. Algumas crianças estão brincando de amigo secreto. Veja as tiras de papel com o nome de cada uma delas. Então temos o Sandro, o Enzo, Elis, Aurora, Nicolas, Mônica, Débora e a China. Elis vai escolher um papel. Qual é a probabilidade dela sortear o próprio nome? Então, olhem quantos nomes tem. Qual é a chance dela sortear o nome dela? Letra B. Qual é a probabilidade de sair o nome de uma menina? Então, olhem bem para os nomes e vejam quantas meninas tem. Quais são as possibilidades de sair nome de menina? No início do sorteio do amigo secreto, qual é a probabilidade de cada criança pegar o próprio nome? Então, primeira coisa que tem que fazer aqui, olhar quantos tem. Então, a probabilidade é no total de quanto? Vocês podem representar com fração também. Número 10. Observe o gráfico e assinale a alternativa correta. Venda de equipamentos agrícolas. Temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. 10, 20, 30, 40 e 50. Vocês vão ver quais são as opções corretas. Só tem uma. Letra A. Foram vendidos 90 equipamentos até o mês de abril. Letra B. Houve um aumento progressivo em todos os meses. Letra C. Até o mês de junho, 50 equipamentos foram vendidos. Letra D. Em maio, houve um aumento de 40 equipamentos
em comparação ao mês de abril. Então, prestem bem atenção na hora de ler para marcar a opção correta. Número 11. 4 amigos costumam se comunicar por e-mail. Observe a quantidade de e-mails que cada um enviou durante o período de férias e complete os dados faltantes no gráfico de colunas. Então, olhando a legenda, o azul é dezembro e o verde é janeiro. Aqui nós temos as quantidades de e-mails enviados. Está faltando somente o dado aqui de baixo. Então, a Ana mandou 35 em dezembro, 25 em janeiro. O Éder mandou 55 em dezembro, 50 em janeiro. A Kimi mandou 40 em dezembro, 40 em janeiro. E o Wesley mandou 20 em dezembro e 35 em janeiro. Então, vocês vão ter que olhar os nomes, a quantidade dos e-mails e ver qual nome vai aqui embaixo. Pela cor azul, vocês vão ver dezembro e pela cor verde, janeiro. Leiam com atenção, capriche nos números, use régua para fazer os cubinhos e mãos à obra.